Olá amigos, bem-vindos a mais um especial de Halloween, né, do mês do Halloween. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre dois filmes e uma teoria que eu tenho sobre esses dois filmes, tá? Ainda não fiz resenha sobre esse livro, embora eu já li o livro, que é esse aqui. Tá, eu já li, então se você quiser uma resenha mesmo sobre o livro, deixe nos comentários que depois eu faço. Hoje eu vou falar só sobre o filme, mas o filme e o livro é basicamente a mesma coisa. O filme ele foi bem fiel ao livro, tá? Então, quando você tá lendo o livro é a mesma coisa de estar assistindo o filme, porque seguiu bem a risca, né? Todo mundo já conhece a história da menina que é possuída pelo demônio, né? Fica desesperada, leva a filha em vários médicos e ninguém sabe dizer o que ela tem, até que ela chega no extremo de chamar um padre, né? Porque ela acredita que o que a menina tem é uma possessão, porque ninguém consegue resolver o problema daquela menina. Tanto o Exorcista, né, quanto o Exorcista o Herege, tem bastante metáforas, né, e alegorias. Então, ele passa várias coisas assim pra gente entender no final, né? Principalmente o final do Exorcista o Herege, que é cheio de metáforas. Teve um vídeo que eu já falei sobre isso também, não lembro qual. Se eu lembrar eu coloco lá embaixo. Já o próximo filme é O Bebê de Rosemary. Quem nunca assistiu O Bebê de Rosemary? Mas você que não assistiu, a sinopse é basicamente essa. O casal, na verdade, que eles acabam de se mudar para uma casa. Nessa casa, nesse apartamento, eles têm vizinhos muito esquisitos, muito estranhos, sabe? Eles são simpáticos além do extremo, sabe? Eles são tão simpáticos que chega a dar medo. A história vai se desenvolvendo e o marido da Rosemary, então, ele é um artista, né, de cinema, ele é ator. Só que no momento ele tá passando por uma crise, ninguém quer contratar ele, ninguém convidou ele pra fazer nenhum filme, então ele tá, sabe, na merda mesmo. Até que um dia, num belo dia, a Rosemary parece grávida. É uma coisa de doido. Porque no filme ela fica grávida do diabo. Que não é que o diabo foi e engravidou ela. Ele, digamos que engravidou ela através do cara, do marido dela. No filme do Bebê de Rosemary a gente percebe que o marido dela meio que fez um pacto com o diabo. O marido da Rosemary então ia oferecer o filho, né? Ele ia ser como se fosse um canal, que o diabo ia entrar nele e ele ia engravidar a mulher. Em troca disso, o diabo ia meio que dar fama para ele, prestígio, né, na carreira dele. Então depois que ele sela esse pacto, a carreira dele deslancha, né? Ele começa a fazer filme, ele se dá muito bem, só que quem se ferra é a Rosemary, porque ela tá grávida de um demoninho. Não é que no filme aparece o diabo na frente do cara e ele fala: "Ó, assina aqui o contrato". Não tem nada disso, sabe? É uma coisa totalmente assim, alegórica e metafórica, sabe? As imagens aparecem e você tem que deduzir aquilo. Uma teoria que eu tenho sobre esses dois filmes, que é uma teoria que ninguém me tira da cabeça isso, é que um, digamos que é a continuação do outro, ou um é a consequência do outro. Vou explicar direitinho e aí depois vocês me falam se vocês concordam comigo ou não. O primeiro filme a sair foi O Bebê de Rosemary, que eu não vou lembrar o ano agora, mas se eu lembrar eu coloco aqui a data. Tá, saiu o filme, foi um sucesso e tal, só que não mostrava nada nesse filme. Como assim não mostrava nada? O filme é muito alegórico, como eu falei. Então as imagens aparecem, só que você tem que deduzir o que aquela imagem está querendo mostrar, sabe? Só que não aparece nada, tipo, não aparece o bebê, sabe? Você não sabe se o bebê é feio, se ele é horroroso, não mostra. Embora o Bebê de Rosemary tenha bastante cenas assustadoras, do tipo de missa negra, rituais religiosos, sabe? Seitas, assim, macabras, tem as cenas bem fortes, assim. Eu mesmo não consigo assistir aquele filme sozinho, porque eu tenho medo. Esse é o filme, tá? Não vou falar o que acontece no final. E depois de 5 anos, eu acho, ou foi 4, saiu o Exorcista. E o que mostrava o Exorcista? Mostrava a decadência da garota que foi possuída, né? E o desespero da mãe. Pegar assim as coisas que os dois filmes têm em comum. Os dois filmes vamos ter o quê? Protagonistas artistas. No primeiro filme, O Bebê de Rosemary, o cara ele era um artista de cinema, que ele não estava indo muito bem na carreira dele, entendeu? Já no Exorcista, o que a gente tem? Uma artista de cinema, ou seja, a Chris McNeil, que é a mãe da Regan, é uma artista de cinema, só que ela não está na decadência, ela está no auge dela. Né? Ela faz filmes e a carreira dela deslancha, e isso vai decaindo com o decorrer do filme, por causa da filha dela. Vamos ao segundo ponto em comum. No primeiro filme nós temos uma criança que acaba de nascer, que a gente sabe que a criança tem alguma coisa errada. Lá no Exorcista, o que nós temos? Uma menina, em sua pré-adolescência, que vai acontecer coisas esquisitas com ela. No Exorcista, o pai da menina não aparece. Então o que a gente conclui com os dois filmes, se você pegar e juntar como se fosse a continuação do outro? O primeiro filme mostra uma família fazendo um pacto com o diabo, né?
E só que não mostra o que acontece depois disso. Simplesmente aparece o pacto e o cara deslanchando na carreira dele. Já no Exorcista nós vemos uma família totalmente diferente, mas com as consequências do que pode ter sido feito. Ou seja, o porquê que a Regan estava sendo perseguida pelo demônio, né? Por que ela teve que passar por tudo aquilo, sendo que ela não tinha culpa nenhuma? Que a Chris MacNeil, ou o pai dela, fizeram também algo assim, fizeram um pacto também. E a filha está pagando pelos erros dos pais. Tanto que tem uma cena no Exorcista que o padre pergunta pro padre Mary assim, por que com uma criança? Né? Por que ele faz isso com uma criança? O que a criança tem de mais? Né? O que ela fez? Aí o padre Mary fala, talvez seja para nos desesperar. A Chris MacNeil estava com fama e prestígio. Então por que a menina estava sofrendo daquele jeito e por que o capeta entrou nela e insistia em não sair dela? Justamente porque ele queria o que era dele, por direito, né? O pacto foi selado, então o negócio era dele por direito. Uma coisa muito interessante esses filmes, porque ambos eles têm muito simbolismo. No começo do Exorcista 3 aparece um lago e aí aparece um cara remando sozinho, um daqueles barcos bem grandão. Aí aparece ele remando sozinho bem devagar. Aí daqui a pouco passa do lado dele um barco com uma velocidade incrível, só que tem várias pessoas desse barco remando todas juntas. Entendeu? E o negócio vai numa velocidade incrível, sabe? E aquela cena aparece no filme e daqui a pouco volta pra outra cena lá. Ou seja, essa cena não tá no filme à toa. Para que o diretor ia pegar dois barcos num lago, colocar numa cena que não tem nada a ver com o filme? Essa cena tem muito a ver com o filme. O que a gente consegue tirar disso? Digamos assim, né, no português, claro, é a forma como o demônio vai agir, né? Um demônio, ele não é apenas ele é várias pessoas. Então quando ele é várias pessoas, né, digamos que várias almas juntas, o negócio toma uma proporção incrível, entendeu? E devastadora, né? E é isso que a gente consegue perceber no Exorcista 2 também, né? Tanto que o primeiro filme ele pergunta, né, qual é o seu nome, né, uma coisa assim. E aí ele vai e fala que eles são muitos, né, que não tem um só ali com ele. Então digamos que várias almas juntas formam um demônio, né? Uma coisa muito... É uma espiral, né, gente? Começa pequeno e vai ficando devastador o negócio. E pode ser que ele esteja viajando. O cara não colocou aquilo ali à toa, entendeu? Então você tem que prestar atenção nisso, porque às vezes aquela cena que você acha que não tem nada a ver vai explicar o filme inteiro. Então aguardem mais vídeos aí do especial de Halloween. Espero que vocês tenham gostado. Dê um curtir e ajude a compartilhar o vídeo. E é isso aí. Até a próxima. Não dá, é muito grande. Ai que troço feio, gente. Eu, hein?